Bem-vindos a mais um Psicóloga na Tela. Meu nome é Erika, sou psicóloga e esse quadro aqui no canal nós comparamos cenas de psicólogas em filme ou série com a realidade, para saber se a psicologia realmente funciona daquela forma. O filme de hoje é muito bom, muito bem construído e, novamente, foi uma indicação de vocês, então só tenho a agradecer. Traz a complexidade dos personagens e ainda representa a terapia de um modo que eu achei bem real. Então deixa o like aqui, não esquece que me ajuda nesse projeto que eu tô fazendo. Comenta também quais outros psis da tela vocês gostariam de ver. E se inscreva para não perder os próximos vídeos. E hoje a gente vai falar de Gênio Indomável. Will, que é o personagem principal, ele é um gênio da matemática. Só que ele vem de um lugar socialmente difícil. Ele é órfão, passou por diferentes casas nesse processo de adoção, nunca teve uma família de fato e ainda ele sofria muita violência física em alguma das casas que ele passou. Então mostra que ele acabou se tornando violento também e ele enfrenta alguns problemas com a lei. E aí tem um episódio que ele acaba preso. Só que teve um professor de matemática que já sabia um pouco dessa genialidade dele e vai conversar com ele na prisão. Ele fala que ele conseguiria tirar o Will da prisão com duas condições. Se ele topasse fazer parte dos estudos de matemáticas com esse professor e se ele fizesse terapia. E aí, no primeiro momento, o Will aceita as aulas de matemática, mas ele recusa a terapia. Só que, se ele não aceitasse as duas condições, ele ficaria preso. Então eu acho, que é mais conveniente fazer terapia do que ficar na prisão. E foi o que o Will fez. Então, de cara, a gente já vê que é um paciente que ele não quer fazer a terapia. E isso, por si só, já dificulta bastante todo o processo. E vai mostrando no filme, algumas imagens, do Will na terapia com diferentes profissionais. E a gente vê que o Will é um paciente que ele desconforta os psicólogos, ele brinca, não leva a sério, ele pergunta muito pro profissional também. E aí, ninguém quer muito trabalhar com ele ali, porque ele não leva a sério, é um paciente muito difícil, Até que eles encontram o Sean. E assim, se uma pessoa teve um passado tão difícil, é sim difícil estar ali na terapia, trabalhar as coisas com uma outra pessoa, porque ela já não confia tanto nos outros. E aí ela já aprendeu a lidar com as questões dela sozinha. É muito delicado, ter esse espaço justamente para falar do emocional, uma coisa que dói bastante para ela. Então, nesses casos, a gente vê que o que conta mais não é a técnica, o melhor psicólogo técnico do mundo, e a gente vai direto ao ponto e trabalhar isso. Não, Tem toda uma relação a ser construída ali. Tirar um pouco aquela questão de psicólogo-paciente, mas sim duas pessoas que estão conversando, estão se relacionando e estão se ajudando. E o Sean, que é esse psicólogo que mostra no filme, ele sabe disso tudo. E é nisso que ele aposta todas as suas fichas para conseguir fazer o atendimento com o Will, na relação de duas pessoas, deles dois. E no filme mostra, o Sean dando uma aula numa universidade falando justamente isso, a importância do paciente confiar em você. E o Will, que é uma pessoa que teve aí um histórico de vários abusos, é difícil ele confiar nas pessoas, Por isso tem que ser de modo delicado, devagarzinho, até ir ganhando essa confiança. E aí, quando tiver uma boa relação, aí sim, fazer pequenas intervenções e mostrando para o paciente que precisa ser trabalhado, como que eles podem fazer isso juntos e tudo mais. E claro que é desafiador trabalhar com pacientes assim, tanto que vários psicólogos ali não aceitaram, mas o Sean aceitou. E eu vejo que muito que move o Sean é de fato mostrar ali pro Will a relação pode ser diferente do que ele já conhece até então. Ele vê potencial no Will, ele vê que a terapia pode mostrar que a vida pode ser diferente a partir de agora. Pode ser mais leve, que ele merece que seja mais leve. E nas primeiras interações entre Will e Sean, a gente vê ainda que o Will tem aquela defesa dele ali ainda. Ele não responde nenhuma das perguntas que o Sean faz sobre ele e ele continua provocando, brincando ali na sessão. Chega um momento que o Will de fato consegue enfurecer o terapeuta dele a ponto do Sean entrar em um confronto físico com o Will. Mas ao mesmo tempo ele vê o Will como um desafio e aceita fazer a terapia com o Will. Tem uma cena bem legal que é essa segunda conversa entre o Sean e o Will, que acontece num lago. E o Sean pontua exatamente o funcionamento psicológico que o Will tem e ele já conseguiu perceber, que é que o Will se esconde através da inteligência dele. Que ele fala muito sobre autores, sobre livros, sobre filosofia, o conhecimento que ele tem de maneira geral, mas ele não sabe o que é viver essas experiências na vida real. Ele não se permite falar sobre ele porque ele tem medo do que pode vir. E o Sean finaliza ainda que ele não conhece o Will por ele ter lido vários livros de psicologia, porque o Will tinha falado mais ou menos isso na primeira interação.
que ele só vai conhecer o Will se o Will falar dele mesmo. E se o Will topasse também esse desafio de falar dele mesmo, então o Sean toparia o desafio de fazer a terapia com ele. E falando assim, será que isso se aproxima da realidade ou não? De maneira geral, eu acredito que sim. Claro que a agressão física jamais poderia acontecer, mas eu entendi que ali no filme eles mostraram justamente aquela proposta de duas pessoas se relacionando entre si, cada uma com suas dores e seus conhecimentos. Fez parte ali da relação dos dois e saiu um pouco daquela posição, né, de o psicólogo, ele é muito sábio, ele é muito intocável. Não, mostrou o psicólogo como uma pessoa. Já em relação aos apontamentos de Sean sobre o Will, não podia ser mais acurado. Ele conseguiu ler muito bem o Will, jogar esse funcionamento para ele e convidar para fazer diferente. E aí o filme continua mostrando que o Will aparece na terapia, e até um pouco engraçado assim, porque ele vai lá, mas ele não fala absolutamente nada. E, consequentemente, Sean também não fala nada. E aí nós vemos que o Sean conta isso pro professor de matemática e fala que o Will tá tentando provar um ponto de que ele não vai falar nada se ele não quiser. E que Sean não pode falar primeiro. E assim, eu achei a abordagem de Sean bem congruente, porque de fato, o terapeuta ele não tem que querer mais que o paciente. O Sean tá disponível, mas o desejo e a abertura também tem que vir do Will. E aí, seguindo as sessões, a gente vê que o Will ainda tem um pouco do tratamento de silêncio, mas tem um momento que ele faz uma piada. Ele quebra esse silêncio com essa piada. E a partir daí começam a falar dele e sobre como ele está saindo com uma menina que ele gosta. E aí, de fato, começam as pequenas intervenções, assim, o Sean, ele fala muito da própria vida, para justamente gerar essa conexão, essa reflexão junto com o Will ali, o que, sinceramente, cai muito bem para os dois. Eu acredito que precisaria ser assim com o Will. O Sean também demonstrar suas vulnerabilidades para incentivar o Will a falar de suas. E, de novo, muito congruente com a realidade. E uma coisa que é bem legal de observar é como cada um vai afetando o outro na terapia. O Sean trabalha sim os funcionamentos psicológicos do Will, mas o Will também faz o Sean questionar seus próprios funcionamentos. E isso é muito legal e muito real. Todas as sessões com os nossos pacientes nos afetam e nos transformam também. Então, se você faz terapia, saiba que você não é apenas mais um. Você é um ser inteiro de individualidades que seu terapeuta também escolheu trabalhar com você e também é transformado por você. Mas continuando as sessões do filme, a gente vê que de fato a terapia é um processo, que não é do dia para noite que a gente consegue mudar estruturas de uma vida inteira. O Will, ele tá fazendo avanços, mas ele ainda permanece um pouco nos comportamentos de defesa antigos. Tem uma cena que o Sean pergunta pro Will o que ele quer fazer do futuro, porque ele é muito inteligente, ele é um gênio indomável. Ele poderia escolher qualquer coisa que ele quisesse, mas ele não se coloca nessa posição. Ele se coloca numa posição de menos valor do que ele tem, de fuga da realidade, de negativismo sobre o futuro, assim. E faz muito sentido com toda a história de vida que ele teve. Ele foi uma pessoa que sofreu muito, que não podia confiar nas pessoas, que quem ele convivia não passou essa genialidade, essa potencialidade dele para ele. Mas que a gente vê que já tá na hora dele assumir essa posição, de ver que ele é independente, que ele pode construir algo muito positivo para ele no futuro, que a realidade dele agora não é a mesma que a do passado. E o Sean começa a tentar confrontar um pouquinho essa realidade pro Will, porque assim, no começo do filme a gente vê que o Will trabalha como zelador, e ele poderia trabalhar como zelador em qualquer lugar do mundo. Mas ele escolheu a melhor universidade possível, que ficava a 40 minutos de distância dele. Então a gente vê que o Will tem um fundinho ali, que ele sabe que ele pode mais. Mas o Will não está preparado para assumir ainda essa configuração, essa parte emocional naquele momento. E ele começa a ter as defesas que ele tinha no início da terapia de novo nesse momento. Ele começa a atacar o Sean, não querer responder as perguntas direcionadas, começa a mentir, ser irônico, né? Falar, então eu quero ser pastor de ovelhas. Não dá para levar muito a sério o que ele tá falando, né? Porque ele tá se defendendo, ele se sentiu um pouco atacado nesse sentido. E assim, tudo bem, né? Recaídas e fugas fazem parte do processo terapêutico, assim como o teu terapeuta tentar mostrar a realidade para você. Então eu achei essa parte bem congruente novamente. Inclusive, nessa parte a gente vê que o vínculo entre o Sean e o Will tá muito bem estabelecido, porque o Sean já conhece o funcionamento do Will, já entendeu o que estava acontecendo ali e viu que o Will não estava levando a sério. Então o Sean já falou, ó, não vou perder meu tempo assim, se tu não quer, pega e sai da sessão. Pra mostrar pro Will que o Sean não tava de brincadeira ali. E aí passa um tempinho e a gente vai pra cena final da terapia, que pra mim é uma das melhores. Primeiro que já começa com uma conversa entre o Sean e o professor de matemática, o Gary, que eles são colegas antigos. E tem bastante funcionamento dos dois envolvidos ali, principalmente do Gary. O Gary tem uma questão muito forte com o fracasso. Ele carrega, né, uma sensação de fracasso dentro dele que ele fica tentando compensar
com o trabalho que ele tem. E ele projeta um pouco isso tanto no Sean quanto no Will. E o Sean fica tentando mostrar pro Gary que cada um tem as suas individualidades e que não é pra ele ficar projetando a história de vida do Gary, né, do professor de matemática nos outros. E aí, no meio dessa confusão, que o Will chega na sessão. E aí o Sean mostra a ficha que ele tem que entregar pro juiz, porque o Will tá fazendo terapia pelo processo judicial da prisão lá que a gente comentou. E aí nessa ficha tem o histórico de vida do Will, inclusive com fotos de hematomas do corpo dele, mostrando que ele apanhava muito dos pais adotivos. E aí o Sean e o Will conversam um pouquinho sobre isso. E aí o Will, que saca muita coisa, entende muito, inclusive do seu próprio processo, né, pergunta se o Sean escreveu que o Will tinha distúrbio de vínculo, medo de abandono, e foi por isso que ele terminou com a Skylar, que era a menina que ele tava saindo. E o Will não tinha falado pro Sean antes que ele tinha terminado com essa menina. Mas os apontamentos sobre distúrbio de vínculo e medo de abandono eram muito reais de fato, né? Inclusive, o relacionamento do Will com a Sky mostra justamente isso. O filme tem todo um aprofundamento desse relacionamento bem legal de acompanhar. Ele visivelmente gostava muito da Sky, mas ele sempre carregava com ele mesmo esse sentimento de inferioridade. Por não ter uma família como ela tinha, por não ter uma estrutura estável como a dela, por não ter tanto dinheiro. Ele não conseguia sentir que ele tinha tanto valor para agregar na vida da Sky, não conseguia sentir como um membro valoroso do relacionamento. Na cabeça dele, a Sky, que era uma pessoa incrível, merecia alguém melhor que ele, alguém que não tinha todo esse passado. E aí o que aconteceu, de fato, foi que o Will abandonou a Sky antes de ser abandonado. Porque na cabeça dele era óbvio que em algum momento ela ia perceber isso e ia deixar dele, e toda aquela dor que ele já conhecia ia vir de novo. Inclusive, ele não conseguia dizer pra Sky que ele amava ela por esse medo, né, das pessoas que ele já amou antes terem machucado muito ele, física e emocionalmente. O Will, ele não conhece, né, ele não consegue sustentar esse lugar de ser amado de um modo saudável. Mas, voltando na conversa do Sean e Will sobre aqueles documentos, o Sean pega aquela pastinha e fala assim, ó, tá vendo tudo isso aqui? Não é culpa sua. E o Will fala, não, eu sei que não é culpa minha. E aí o Sean repete, olha, você não tá entendendo, isso aqui não é culpa sua. E o Sean fica repetindo isso várias vezes. E aí é muito interessante a gente ver como essa frase vai impactando o Will de diferentes formas. Primeiro, o Will lida de uma maneira meio racional. Assim, falando, não, sei, tranquilo, né, afastado. Quando começa a impactar ele emocionalmente, a defesa dele já aparece, e ele começa a ficar com raiva. E aí depois de mais algumas vezes o Sean repetindo, ele deixa a defesa de lado e se conecta com os sentimentos, e aí começa a chorar. Isso é muito poderoso, porque o que o Sean tá falando aqui? Ele não apanhou porque ele era uma pessoa ruim que não tinha valor. Ele apanhou porque tinha pais ruins. Não é culpa dele. Ele merecia muito mais. E essa cena, ela tem muito peso, porque a gente vê que o funcionamento do Will é ancorado justamente nessa crença. Ele não tem valor como pessoa. Parte emocional dele significou sim que esse passado ruim que ele teve foi porque ele merecia, foi porque ele não era bom o suficiente. E o Sean, ele vem tirando isso, quebrando essa crença nele. Ele vale a pena, ele tem valor, não é culpa dele. E nessa cena o Will parece entender isso e deixa sair essa dor, esse peso que ele carregou tanto tempo sozinho. E os olhinhos do Sean ficam brilhando assim, como se ele falasse, cara, é isso aí, nós conseguimos. Que cena, meus amigos! Que poder transformador de uma relação terapêutica, não é mesmo? Filme sensacional, recomendo muito que vocês assistam para pegar todos os detalhes, toda a genialidade, né, que é passada dos atores, do roteiro, enfim. Muito obrigado por indicarem ele aqui, eu nunca tinha assistido, acredito, eu não sabia desse filme e foi um baita achado. Cenas de terapia, de modo geral, muito congruentes, muito parecidas com a realidade, passando a mensagem principal de como conexões podem transformar pessoas e como um ambiente seguro e sem julgamentos faz a diferença. Que vocês possam, claro, se permitir conhecer a terapia dessa forma também. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar quais outros psis na tela vocês gostariam de ver. Fiquem bem, até a próxima!